Terceiro tópico que vai cair na prova também é a história natural da doença. Então, tem aquela parte da tríade, né, da interação entre a pessoa, o ambiente e os agentes que podem gerar alguma doença. Então, eles vivem em contato contínuo, sem problema nenhum, e esse é o período de pré-patogênese. Neste período de pré-patogênese, a gente atua com o nível de prevenção primária, tá? Por quê? Porque naquela pirâmide, naquela relação piramidal entre o hospedeiro, o agente e o ambiente, existe o risco de desenvolver alguma doença, porém ainda não existe doença nenhuma, mas a gente quer prevenir de qualquer coisa acontecer. Nesse período de pré-patogênese que a gente atua com os níveis, com as ações de atenção primária. Lembra quais são as ações primárias? São ações educativas, campanhas de higiene, campanhas de vacinação, o que mais? Entre outras aí, né? Quando não existe doença nenhuma ainda. Boa, análise ergonômica, muito bem. Depois, quando essa interação tem alguma disfunção, ou seja, alguém vai gerar alguém vai sofrer um prejuízo, pensando no ser humano, o ser humano vai ter algum prejuízo pela interação com o ambiente ou com o agente. Então começa o período patogênico. Nesse período patogênico, a gente pode atuar não só a gente, né? Todos os profissionais podem atuar com prevenção secundária. Prevenção secundária, as ações vão ser identificando qual é o diagnóstico correto para determinar o tratamento mais adequado. Então, na prevenção secundária, a gente tem diagnóstico precoce e tratamento adequado. E o que mais? Quando já aconteceu o ciclo. Sim, isso entra no. Na verdade, entra no. Tá junto, né? História natural da doença com níveis de prevenção, porque a gente precisa entender em que momento a gente atua dentro da história natural da doença. Então, aqui são 2 tópicos, no caso, né? 3 e 4. Vocês estão anotando assim, 3 e 4. Níveis de prevenção e história natural da doença. Então, pensando lá, depois que já aconteceu o ciclo da doença e ficou alguma sequela, alguma limitação, a gente entra com o nível de prevenção terciária. Nível de prevenção terciária é quando a gente vai trabalhar para minimizar todas as dificuldades e otimizar ou aprimorar todas aquelas habilidades e competências que o indivíduo é capaz de desempenhar, ou ainda recolocar esse indivíduo em uma posição produtiva na sociedade. Então, minimizando qualquer dificuldade que ele tenha em manter a sua independência. Dentro ainda da história natural da doença, a gente tem algumas fases do período de patogênese. Então, isso também é um conteúdo de prova. Primeira fase do período clínico, ou seja, o período em que existe uma doença. Agora, esquece a níveis de prevenção, tá? Pensando lá dentro daquele esqueminha da história natural da doença. Temos o quê? Primeira fase, que é a fase de enfermidade inicial. Enfermidade inicial. Quando isso se agrava, acontece uma enfermidade plena. Quando a enfermidade plena se agrava, a gente tem a enfermidade plena com complicações. Então, enfermidade associada a complicações. E por último, a gente tem
uma enfermidade que se agravou, então uma enfermidade grave, com aproximação dos quadros de morte, e a última fase é o óbito, beleza? Essas são as 5 fases. O óbito, na verdade, não entra nas fases de patogênese, né? Porque o óbito é um evento mesmo. Mas são as 4 fases do período de patogênese, beleza? Passamos isso, níveis de prevenção e história natural da doença. Sobre os temas dos trabalhos que vão entrar na nossa prova. Não são todos os temas, tá, pessoal? Não, mas vocês têm que dar uma olhadinha lá no vídeo que o pessoal postou, tá? O link. Se não der para ver algum link lá que eu postei para vocês, me avisem que eu já corrijo, tá bom? Sobre os temas, vamos lá. Vai cair saúde materno-infantil. Então, como que é a atuação preventiva a partir do ponto da fisioterapia? Na saúde materno-infantil e especialmente na saúde da mãe, da gestante, tá? Então, como que é a abordagem fisioterapêutica de uma forma preventiva sobre a vida daquela gestante, pensando em todas as disfunções que ela pode vir a ter, tá? Então, o pessoal que fez o tema já tá ligado, o pessoal que não fez o tema, assistam o vídeo, leiam, vejam lá o conteúdo, tá bom? O que mais? Saúde do idoso, muito importante a gente saber. Saúde do idoso, então, os principais pontos de atuação da fisiopreventiva na saúde do idoso. Então, aqui em especial, é o que vocês já sabem, né? O que é o principal ponto de prevenção na saúde do idoso, pessoal? Coloquem aí no chat, quero ver. Alguém? Dou-lhe uma. Cadê? Nem o pessoal que fez o trabalho. Gente. Muito bom, Alana e Aline. Quedas, tá? Então, o principal aspecto que a gente tem que pensar de prevenção é a prevenção de quedas em idosos, tá? Quem não fez o trabalho, dá uma assistida lá no vídeo deles. O que mais? Então, fatores que influenciam na queda e como que a físio trabalha para prevenção de quedas, tá? Então, a partir da abordagem do sistema de fortalecimento, músculo esquelético, enfim, entre outras abordagens, tá? O que mais que tem? Saúde escolar também vai ter uma questão sobre saúde escolar. Então, principal abordagem da fisiopreventiva em âmbito escolar é com relação a posturas. Bem tranquilo. Também assistam lá o videozinho do pessoal do saúde escolar, tá bom? O que mais? Doenças crônicas. Também. Não posso dizer. Desculpa, pessoal. Aí vai ficar para o dia da prova mesmo, hein? Já estou passando os conteúdos para vocês. Vamos lá. Doenças crônicas. Pensem lá principalmente o que a gente tem que. Como que a físio vai atuar com essa população que já apresenta uma doença crônica. Então, a gente já pensa em nível de atenção e nível de prevenção terciária, tá bom? Que é quando a gente já tem uma comorbidade associada e a gente precisa pensar em minimizar qualquer disfunção que essa pessoa possa ter ou limitação em decorrência da presença desta comorbidade e evitar com que isso gere fator de risco para outras doenças ou disfunções, tá? Então, principalmente pensar na população de hipertensão e diabetes
E a atuação preventiva, basicamente, é manter essas pessoas ativas, né? Sair do sedentarismo, mantendo essas pessoas ativas. Beleza? Então, passamos. Esses são os temas que vocês têm que estudar do pessoal que fez os trabalhos, tá bom? Todos esses temas. Certo? Sobre saúde do trabalhador, vai entrar atuação preventiva na saúde do trabalhador e tudo que a gente viu até agora, tá? Então, conceito de lesões do trabalho, disfunções osteomusculares relacionadas ao trabalho. Vai entrar sistemas envolvidos na fisiologia ocupacional, sistemas que estão intimamente relacionados ao desempenho do trabalho. Então, lembra lá que a gente estudou na fisiologia do trabalho, que são 4 temas. Fisiologia do sistema neuromuscular, fisiologia da coluna vertebral, que está bastante envolvido com a biomecânica, tá? Então já entra o ponto da biomecânica aqui na fisiologia. Visão e audição, muito bem. Então vai cair isso aí. Lembrando que a audição. Ah, tá, não, tudo bem. Mas conseguiram pegar o slide lá de hoje, pessoal? O site estava meio lento para carregar hoje. Acho que é muito conteúdo postado, acho que nunca teve tanto conteúdo, né? Isso, uhum. A gente vai fazer a análise do posto de trabalho no final. Beleza? O que mais, então? Ruídos, então. Lembra dos fatores de condição ambiental, de conforto ambiental? Também cai nessa parte de fisiologia. Vai cair ali audição, ruídos e tudo mais. O que mais? Fatores causais. Ah, não, é só um mesmo, Agatha. Acho que eu postei 2 vezes que era para ver se tinha subido mesmo, tá? Mas é um só. Beleza. Então, biomecânica, lembrar lá de tipos de trabalho muscular. Temos o tipo de trabalho estático, tipo de trabalho estático que está extremamente diretamente ligado a lesões relacionadas à coluna, tá bom? Porque geram fadiga, enfim, entre outros acometimentos. E tipo de trabalho dinâmico, que permite contração e relaxamento muscular, então é um tipo de trabalho mais confortável para o sistema musculoesquelético desse indivíduo, embora, se for uma atividade muito extremamente dinâmica, isso também pode gerar sobrecarga. Então, a gente tem que avaliar os limites que esses indivíduos podem desenvolver de movimento, evitando a repetitividade. O que mais? Então, ferramentas ergonômicas, especialmente o que a gente viu? OAS, Corlett, mais o OAS mesmo. O OAS tem uma questãozinha ali de OAS, tá, pessoal? Então, quem não entendeu muito bem como é que faz, podem perguntar, tirem suas dúvidas, certo? Sobre legislação, vai cair bastante sobre NR17. O que mais? CIPA. Então, quais são as atribuições da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes? O que a CIPA faz? Especialmente que a gente fez um mapinha da nossa casa. Vamos ver.
Isso. Basicamente, o que é o mapa de risco, gente? Fala um resumo aí. Faz um resumo aí, pessoal. Exato. Muito bem. Identificar os riscos e exatamente, e evitar os acidentes, como bem colocado ali pela Agatha, né, e pela Cat. Uhum. Muito bem. Então, análise dos riscos. E lembra que são 5 tipos de riscos, então fatores de risco cai também. Fatores biológicos, ambientais, ergonômicos, químicos e físicos, tá? Que é o que vocês fizeram lá no mapa de risco. O que mais? Tipos de EPIs. Então, quando que é utilizado os EPIs? Qual que é a classificação deles? Será que tudo que a gente usa é EPI mesmo? Ou será que tem que ser bem destinado? Então, dá uma lida lá sobre EPIs. O que mais? Acho que é isso, né? E NR32 também. Tem questão lá sobre segurança em serviços da saúde, que é bem importante a gente saber, especialmente para evitar a redução de riscos de contaminação por agentes biológicos, especialmente esse tipo de abordagem lá da NR32. Certo, pessoal? E análise ergonômica do trabalho também. Tem lá formas de fazer análise ou alguma coisa, enfim. A ferramenta entra também no subtema aí de análise ergonômica, então o OAS. E ginástica laboral, que a gente vai ver hoje. Os 2 primeiros temas, vou voltar aqui. Fatores condicionantes da saúde. Lembra da matriz de 4 pontos? Fatores condicionantes da saúde e ciclo produtivo da vida, tá? Então, lembra lá, período de produtividade é a partir do momento que esse indivíduo começou a trabalhar e gerar economia e finaliza ali na aposentadoria, associando a pirâmide da faixa etária, que não está sendo sustentável aí para os próximos anos, porque diminuiu a natalidade, o pessoal ali da faixa ali até 50 anos é bem maior do que a faixa de pessoas que estão atualmente no período de preparação e ainda não entraram no mercado de trabalho. E pensando que isso vai acontecer lá no futuro, sendo que hoje em dia a principal causa de afastamento do trabalho, a principal causa de concessão de benefícios previdenciários é o afastamento dessas pessoas em idade produtiva por motivo de doença ocupacional, tá? Então, peguem esse teminha lá no começo das aulas, beleza? Passamos todo o tema da prova, pessoal. Basicamente é isso, né? Ô, prof. Sim. Tinha tarefa para hoje? Mandar o checklist era para mandar por e-mail? Na verdade, a gente não ficou de fazer essa tarefa, né, como atividade de entregar, né? Mas era para vocês tentar, mas vamos fazer hoje, não precisa enviar. Tá bom, obrigada. Certo? Então vamos lá. Cadê minha tela? Muito bem. Beleza, galera. Então vamos lá. Tema de hoje é ginástica laboral. Então vamos ao primeiro esclarecimento. Existe uma diferença entre a terminologia de ginástica laboral e exercícios laborais. E o que acontece? Essa briga de terminologia aconteceu porque
duas profissões extremamente capacitadas para executar esse tipo de trabalho tentaram se apropriar de uma forma exclusiva deste tipo de abordagem, desse tipo de serviço dentro da saúde do trabalhador, que era a educação física e a fisioterapia. Não tenho partido, não tenho problemas com nenhuma das duas profissões, inclusive sou de uma delas. Mas existia aí essa briga de terminologia. O que ficou determinado atualmente, tá? O que tem atualmente? Ginástica laboral. Então, ginástica é um termo mais associado à educação física. Por isso, tudo que vocês vão ver na internet sobre ginástica laboral, geralmente remete à área da educação física, porque ginástica é um termo atlético, é um termo do pessoal do esporte mesmo, da educação física. Entretanto, se a gente pegar os conceitos de ginástica laboral e aplicar lá na realidade do nosso trabalhador, a gente percebe que, independente das suas definições de termo, a fisioterapia e a educação física podem aplicar os conceitos porque tem formação para isso. Então, independente, tá? Então, ginástica laboral basicamente vai ser a intervenção de atividade física dentro de um ambiente empresarial ou de indústria e fábrica, visando reduzir ali a sobrecarga tecidual de sistema musculoesquelético, coluna vertebral, imposta pelas atividades de trabalho, tá? Então, ginástica laboral é como se não existisse nenhum problema ainda. Então, a gente pensa na ginástica laboral como uma ação de nível de prevenção primária dentro do setor de trabalho. Já exercícios laborais foi a forma com a qual a fisioterapia encontrou de se apropriar desta mesma técnica, porém mais direcionada para a parte da fisioterapia, ou seja, exercícios laborais, dá-se o nome, para um tipo de abordagem mais individualizada, mais focada no gesto laboral mesmo, pensando em reduzir ali a sobrecarga tecidual do sistema musculoesquelético e da coluna vertebral, ou de outras articulações relacionadas ao gesto laboral, pensando nessa forma mais reabilitativa. Então, fica mais envolvida na área da fisioterapia, tá bom? Então, existe a diferença de terminologia, existe a diferença de abordagem, porém não existe exclusividade na prática da ginástica laboral, tá bom? Então, só vamos deixar este ponto bem esclarecido. Ginástica laboral pode ser aplicada por educador físico, pode ser aplicada por fisioterapeuta. Beleza? Muito bem. Dentro de um processo preventivo, olhando lá para dentro de uma empresa, o que é necessário, né, dentro deste processo? Conhecer a fisiopatologia das doenças que acontecem ou que são mais prevalentes dentro de cada setor, em cada posto de trabalho, ou em cada movimento que é executado dentro dos gestos laborais. Então, identificar qual é o principal mecanismo de lesão, quais são os fatores inerentes ao indivíduo, o biótipo, enfim, a idade, o sexo dessa pessoa. Se esses fatores intrínsecos desses indivíduos, eles já deixam essas pessoas vulneráveis a ter aqueles problemas que são comuns naquele tipo de cargo,
e, enfim, você tentar trabalhar na identificação desses fatores. Então, o primeiro passo é conhecer, identificar a fisiopatologia e os mecanismos de lesão associada. Segundo ponto, informar, treinar e educar o colaborador. Por quê? Muitas vezes, quando você vai conversar com colaboradores, eles vão simplesmente relatar. Mas esse é o jeito que eu faço, eu aprendi assim, eu sei fazer assim, meu trabalho fica bom do jeito que eu faço, por que eu tenho que mudar? Por que eu não posso passar o pano no chão, curvando a minha coluna, se eu consigo ir ficando com os pés no mesmo lugar, eu consigo alcançar uma área maior para passar o pano, por exemplo. Por quê? Porque você tem que explicar para o seu indivíduo, porque dessa forma você vai sobrecarregar, aumentar a pressão nos discos intervertebrais, pode gerar uma lesão a longo prazo, você vai ter que se afastar da sua atividade, trocar de atividade, enfim. Daí, beleza. O seu colaborador vai dizer, tá, então como é que eu tenho que fazer? E aí você tem que treinar esse colaborador da forma com a qual ele possa executar aquela atividade sem se expor ao risco. Então, por isso, saber o porquê, por isso a informação, quais os mecanismos de lesão, você não pode dobrar a sua coluna para frente. E qual é a forma de fazer corretamente? O ideal é que você passe o pano até uma distância ali de 50 centímetros e retorne, evitando fazer uma flexão acima de 30 graus da coluna, por exemplo, tá? Então, aqui é uma das abordagens que a gente pode fazer. Então, informar, treinar e educar esse indivíduo para que ele tenha o quê? Conscientização. E aí, conscientização é um termo que a gente até fala sobre ele, mas você ter consciência, por exemplo, de que o cinto de segurança preserva a vida numa possível colisão, é algo que todo mundo que dirige ou anda de carro sabe, tem consciência disso. Mas, algumas vezes, você se expõe ao risco entrando no carro, dirigindo seu carro, sem colocar o cinto de segurança. Por isso que conscientização é algo que precisa ser insistido. Então, lá no ambiente de trabalho, você precisa insistir, treinar e realmente ficar martelando lá no seu colaborador para que ele faça de uma forma, aquela atividade que ele faz, que ele faça de uma forma mais segura, evitando riscos. Tá? Então, pensem que conscientização é algo que precisa de muita insistência. E desta forma a gente consegue prevenir os acidentes. Então, quais são os pontos que a gente viu ali, né, no nosso esqueminha anterior? Conhecer os processos fisiopatológicos, então identificar os principais riscos envolvidos na execução daquela tarefa, no gesto laboral, qual o mecanismo de ação daquela principal doença ou lesão ou distúrbio que acometem aqueles indivíduos daquele setor, daquele posto de trabalho, daquela empresa, e identificar os primeiros sinais e sintomas. Então, isso daqui é extremamente da fisioterapia, é você identificar os principais sinais e sintomas de doenças, por exemplo, de tendinites, inflamações. Por quê? Quando a gente pega lá lembra dos 4 estágios das DORTs? Existem 4 estágios. No primeiro, aquele indivíduo sente um desconforto, não é nada demais. Quando ele para de fazer atividade, já para de doer, tá tudo bem, né? Então, neste momento, nessa fase inicial, que
que a gente tem que já identificar para saber, será que aquilo pode evoluir para algo, para uma segunda fase, para algo mais importante ali para frente. Informar, treinar e educar o seu colaborador. Então, informar quais são os riscos envolvidos, qual o principal mecanismo de ação de desenvolvimento daquelas doenças e lesões. E isso pode ser uma conversa informal ali com o próprio colaborador durante a visita técnica. Pode ser, por exemplo, concursos, palestras. Então, por exemplo, agora, essa semana tem Dia do Trabalhador, né? Dia do Trabalhador, algumas empresas, não em época de coronavírus, né? Mas algumas empresas, no Dia do Trabalhador, convida palestrantes, enfim, pessoas de outras áreas para fazer um evento diferenciado para os seus colaboradores. E é possível fazer esse tipo de evento em datas como essa. Ou, por exemplo, na CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, que algumas empresas fazem. Também são convidados aí pessoas, palestrantes, para ensinar aos colaboradores como melhorar sua postura, como realizar distensionamento muscular, enfim, como se portar lá na execução dos gestos laborais, enfim, coisas relacionadas a isso. Então, por meio de cursos, palestras, cartazes. Então, lá no posto de trabalho, por exemplo, de um indivíduo, vamos ver, lá no laboratório, por exemplo, um laboratório onde existe punção sanguínea. Então, lá diz os EPIs que tem que utilizar, diz que se você, no cartazinho, né? Se você se curvar sobre o seu paciente para fazer a amarração, enfim, fazer a punção. Isso, Cat, formativo da CIPA. Vai ter lá um cartazinho também que a físio vai colar sobre a postura que você tem que adotar. Então, finta em pé, um pé na frente do outro, para evitar com que você flexione a coluna anteriormente. Então, quando você posiciona em um passo, você reduz a sua estatura, aumenta a estabilidade e evita a flexão anterior. O que mais? Demonstração. Então, por exemplo, quando o físio vai lá para sua visita técnica no ambiente de trabalho, pode demonstrar e ensinar aquele colaborador qual é o jeito mais seguro de... Deu uma travadinha? Oi? Qual é o jeito mais seguro de realizar aquela atividade? Então, treinamento direto lá no posto de trabalho com demonstração. O que mais? Agir proativamente. Até a ação não estava ali no nosso esquema inicial. Mas é basicamente você estar presente lá no ambiente de trabalho, não somente no ambulatório, só recebendo o pessoal que já vem de encaminhamento. Mas não, o fisioterapeuta ele tem que conhecer lá a realidade daquele colaborador lá no ambiente de trabalho dele. Como que ele realiza, quais os métodos de trabalho, qual é a postura que ele adota e fazer a sua educação do paciente. Né? Então, conversar, estar acessível e não somente fechado no ambulatório. E conscientizar por meio do conhecimento, somado à insistência e cobrança, que é o que a gente já falou. Então, como que a gente consegue prevenir as lesões e como que a gente consegue atuar nessa redução? Através de barreiras preventivas. E pensando que o fisioterapeuta, o ergonomista, ele vai ser ou contratado pela empresa ou vai ser um consultor dessa empresa,
A gente precisa pensar, porque a gente foi contratado pela empresa, né? A gente precisa pensar no ambiente laboral, mas sem esquecer que esse indivíduo também faz outras atividades na sua casa. Então, são as atividades de vida diária. Esse indivíduo também pode praticar esportes, então a gente também tem que pensar no gesto desportivo. Esse indivíduo também tem o seu lazer, por exemplo, de repente no lazer que ele faz o esporte. Então a gente precisa pensar nesse colaborador como um ser biopsicossocial, pensar em toda a realidade dele. Porém, sendo contratado pela empresa, a gente precisa ter esse olhar direcionado ao gesto laboral. Então, pensar que esse indivíduo tem lá a sua atividade laboral e associar as atividades de vida diária, esportes, hobbies e lazer que ele realiza. E as barreiras preventivas, elas vão atuar de forma a atenuar ou realmente impedir com que os incômodos da sobrecarga do sistema musculoesquelético, da coluna, da audição e da visão, que são os 4 pontos da fisiologia, evitar com que essa sobrecarga gere uma disfunção ou venha a desencadear uma lesão ou uma doença ocupacional. Então, pensando que essa disfunção ela pode vir por causa do trabalho, porque esse indivíduo faz aquela atividade lá no trabalho, mas em casa ele chega e reforça as mesmas atividades, e no lazer ele reforça as mesmas atividades. Então você tem uma soma, um acúmulo de fatores que podem estar gerando aquela sobrecarga, e aí não vai ser apenas de cunho ocupacional, por isso precisa de conscientização. E por isso que o nosso colaborador é a principal fonte de informações que a gente tem que colher. Certo? Então, mas pensando agora, quais são as ferramentas que a gente utiliza nessa barreira preventiva? Depende da característica dos grupos de trabalho, depende da cultura da organização, dos recursos disponíveis pelo fisioterapeuta naquele momento, seja ele contratado da empresa, seja ele o consultor, e dos objetivos estabelecidos nesta relação de contratação entre a empresa e o fisioterapeuta. Tá? Então, essas ferramentas elas vão depender de algumas variáveis. Mas, basicamente, elas podem ser a inclusão de pausas na organização do trabalho. Então, a gente vai avaliar a jornada de trabalho daquele indivíduo. O indivíduo trabalha 8 horas por dia no seu computador e ele trabalha 4 horas de manhã e 4 horas à tarde no seu computador. Tem 1 hora de intervalo na hora do almoço. Né? E pensando que ele fica lá 4 horas sentado no computador e ele não tem o costume de levantar, apesar de que ele tem essa liberdade, o chefe, né, o empregador diz que ele tem essa liberdade de pode ir no banheiro, pode ir tomar sua água, seu café ao momento que ele quiser. Mas aquela pessoa não tem consciência de qual a importância de se movimentar e levantar, e ela fica lá às 4 horas da manhã e às 4 horas da tarde sentada na mesma posição. Lembrem que a NR17 diz que para trabalhos que exigem concentração, foco e atenção, e trabalhos que são executados em computador, em entrada de dados, que se chama, né? Em entrada de dados, para cada 50 minutos trabalhados, é preciso ter um descanso ou uma pausa daquela atividade, uma interrupção daquela atividade de concentração de 10 minutos. A cada 50 minutos, 10 minutos
de descanso daquela atenção, do foco naquela atividade. Então, a gente vai ter que avaliar aquela organização do trabalho e explicar para aquele indivíduo qual a importância desse momento de pausa, para que serve, não é só para ela levantar e tomar um café, mas é também para ela se recuperar do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de fadiga visual, entre outros, e também do sistema musculoesquelético, do tipo de trabalho estático que ela faz ali sentada, né? Então, lembrando que a pausa, ela pode ser livre, que é dentro de uma organização de trabalho, onde esse indivíduo ele pode fazer a sua pausa no momento que ele quiser. Ou não, por exemplo, é um tipo de trabalho que ele trabalha, por exemplo, em teleatendimento, ele precisa ter a pausa exatamente no momento que é determinado para o intervalo dele, senão toda a organização de toda a escala do pessoal fica comprometida. Então, existe a pausa livre, que é, por exemplo, quando não tem horário determinado para acontecer. Essa pausa livre, que pode acontecer em qualquer momento da jornada de trabalho dele, ela pode ser uma pausa ativa, que é uma pausa onde esse indivíduo vai ser convidado pelo fisioterapeuta para fazer exercícios laborais ou ginástica laboral. Lembrando que a ginástica laboral ela é feita mais em grupo e os exercícios mais direcionados, enquanto a pausa passiva ela é dada quando você sai daquela atividade habitual, a sua atividade prescrita de trabalho, e essa atividade ela é interrompida para que você faça outro tipo de atividade, como, por exemplo, reuniões, eventos, cursos, enfim. Quando você sai da sua atividade de trabalho, mas não está executando outro tipo de atividade, certo? Então, temos essas definições de pausa. Então, a primeira ferramenta vai ser olhar para a jornada de trabalho, para a organização, e verificar quando que é necessário a pausa. Outro tipo de barreira preventiva, outro tipo de ferramenta que a gente pode utilizar é a inclusão de treinamentos ou oficinas de ergonomia. Lembrando que o treinamento ele tem que ser adequado aos diferentes níveis organizacionais. Por exemplo, pensando lá na gerência e direção, tem que ser mais direcionado para a conscientização desses indivíduos, pensando na gestão de todos os colaboradores, não somente pensando nas funções que eles desempenham, mas fazendo com que esses indivíduos saibam da importância de proteger os seus colaboradores. Expor os conhecimentos de forma simples, clara e objetiva. Por isso coloquei ali oficina de ergonomia, por exemplo, que podem acontecer diariamente, o ano inteiro, pode acontecer só em eventos específicos dentro da empresa, ou pode, de repente, assim, no final do turno ou no intervalo do almoço, existe uma campanha lá oferecida pelo setor da fisioterapia dentro daquela empresa, onde o pessoal pode ir lá fazer, de repente, um kick massage, então fazer uma massagem, outras coisas alternativas que tem também, aí não é só de domínio da físio, mas tem empresas que oferecem reiki, então ela fica 5 minutinhos deitado no escuro, recebendo as energias do reiki. Outras coisas, por exemplo, acupuntura auricular também, que é uma coisa mais rápida, que pode ser feito aí nestes pequenos intervalos.
Então, no final do turno de trabalho, no horário do almoço, no horário do intervalo. Esta também é uma ferramenta que pode ser utilizada como barreira preventiva. Intervenção direta, que aí entra exatamente o que eu falei, né? Intervenção direta não é só de conscientização, mas a intervenção direta é o conjunto de atividades preventivas independente da intervenção ergonômica. Então, por exemplo, essas técnicas de relaxamento que eu citei e que podem ser de alguma forma de tratamento também. Escola de postura, ambientes que tem, por exemplo, uma disposição de academia, dá para fazer pilates solo, yoga dentro das empresas também, enfim, dá para oferecer alguns outros tipos de abordagem para prevenir esses indivíduos e que possa ser opcional, que eles façam se eles quiserem, no caso, né? Atividades para grupos específicos, muito além de ter somente o ambulatório para tratar dessas disfunções que venham a acontecer. E por último, como barreira preventiva, é a monitoração regular. Então, é estar avaliando periodicamente aquele local de trabalho, aqueles postos de trabalho. Quando existe um aumento lá da demanda de atendimentos no ambulatório, a gente precisa investigar da onde estão vindo aquelas queixas, por que estão acontecendo aquelas queixas e tentar reduzir ao máximo os riscos ergonômicos que estão causando aquelas queixas, que está trazendo mais demanda para dentro do ambulatório. Então, criar e consultar o banco de dados epidemiológicos daquela empresa. Então, aqui são algumas das barreiras ergonômicas, né, que a gente pode utilizar. Entram aqui também análise ergonômica do trabalho, que vai identificar os riscos, fazer a mudança ergonômica, fazer a adequação do posto de trabalho, ensinar esse indivíduo como que ele deve executar a sua atividade laboral. Então, eu coloquei um esqueminha aqui para vocês. Quando a gente tem um mecanismo de lesão, por exemplo, levantar caixas, tem um esforço físico acentuado, que pode ser um mecanismo de lesão, a gente precisa ter algumas ferramentas como treinamento direcionado, correção ergonômica, se ele pega essa caixa do chão, vamos tentar elevar em cima de uma plataforma, por exemplo. Postura inadequada. Postura pode estar relacionada com o layout, com o mobiliário, pode estar relacionada à falta de conscientização corporal, por isso tem que ter ali exercícios laborais, escola de postura, por exemplo. Repetitividade. A gente precisa ter pausas compensatórias nesse tipo de atividade, porque o seu músculo ele precisa de um espaço de tempo para se recuperar e não gerar traumas cumulativos. E esforço cognitivo, a gente precisa adicionar pausas também, lembrando que está prescrito lá na NR17, certo? Então, para determinados mecanismos de lesão, a gente tem uma série de mecanismos de atenuação, que são as barreiras preventivas que a gente quer estabelecer neste processo, neste contexto de trabalho, certo? Então, mesma coisa que eu já falei para vocês, né? Aonde que a gente vai intervir? Por exemplo, em palestras na CIPAT, no Dia do Trabalhador, em outros eventos internos, de comemoração do aniversário da empresa, de repente, coisas assim. Realizando análises ergonômicas, antropométricas, biomecânicas, e orientando essas pessoas em como realizar as suas atividades. Implementando a prática de exercícios laborais, lembrando que exercícios direcionados, ou ginástica laboral, quando existe grupo homogêneo de trabalho, a gente pode aplicar estes conceitos de movimentação.
Então, a definição de grupos homogêneos de trabalho são aqueles setores onde as pessoas fazem as mesmas atividades de uma forma muito similar. Por exemplo, em áreas administrativas, por exemplo, é onde a gente consegue visualizar melhor. Cada pessoa tem um biótipo, tem a sua própria postura, tem o mobiliário pode ser todo igual para todo mundo ou é ajustado para cada indivíduo. Mas a atividade dele é o quê? Ficar sentado na frente do computador digitando, certo? Então, se é exatamente isso que ele faz e 10 pessoas fazem isso, isso pode ser considerado um grupo homogêneo de trabalho. Por outro lado, numa fábrica, numa linha de produção, onde, por exemplo, 5 pessoas operam uma máquina que faz o mesmo gesto laboral, que é empurrar e puxar a alavanca, empurrar e puxar a alavanca, por exemplo. Então, nós temos aí 5 pessoas que fazem o mesmo tipo de ação técnica, empurrar e puxar a alavanca. É um grupo homogêneo de trabalho? Também pode fazer de uma forma condensada ali as suas atividades preventivas, né? Tanto de exercício quanto de ginástica laboral, tá? E orientação à prática de exercício físico, especialmente nos períodos fora da empresa. Porém, a gente precisa pensar no gesto laboral que esse indivíduo faz. Por exemplo, o cara lá da indústria, ele faz empurra e puxa a alavanca, empurra e puxa a alavanca. E ele já faz isso 8 horas por dia. E aí você vai lá na sua conversa com ele e diz, qual esporte você gosta de fazer ou tem a possibilidade de fazer nos seus períodos de lazer? Eu gosto de remar, eu remo. Ela faz o mesmo movimento de empurrar e puxar, empurrar e puxar. Então, é uma coisa que vai reforçar o movimento que ele já faz no gesto laboral dele, como gesto desportivo. E isso pode gerar uma sobrecarga do sistema musculoesquelético. E, de repente, a gente não associa a prática esportiva dele. Ou, o que mais a gente pode colocar aqui? Trabalhos, por exemplo, de digitação, computador e tal. E aí a pessoa pega e fala, o que você faz em casa? Em casa eu fico jogando videogame. Aí mantém a mesma postura, sentado, largado, jogando seu controlinho, movimentos repetitivos. Então vai somar, acumular os gestos, tanto laborais quanto os gestos do lazer, podendo reforçar esse mecanismo de lesão. Então, a gente precisa de orientação para a prática de exercício físico, né, fora da empresa, de uma forma que venha a ser, que venha a reduzir aquela sobrecarga mecânica que ele já tem lá no trabalho e venha a proporcionar formas de recuperação tecidual. Cargas de academia. Por exemplo, muito bem colocado, Cat. Se esse indivíduo, lá no seu ambiente de trabalho, o trabalho dele é estoquista, então ele levanta caixas o dia inteiro. Levanta a caixa e coloca nos locais, por exemplo. Quando ele vai para a academia e ele tem que pegar exatamente um exercício, vamos pensar lá, um exercício de supino, ele vai fazer o mesmo movimento que ele já faz o tempo inteiro no trabalho. Então, não é recomendado. Por outro lado, vai ser recomendado que ele faça exercícios de cadeia cinética fechada, por exemplo, de agachamento, de abdominais, de cadeia fechada, então prancha, isométricos, para que ele aumente a estabilidade da coluna lombar, para que ele consiga continuar carregando seu peso, levantando lá para cima e para baixo. Desenvolvimento, também, se ele fizer com uma carga muito
acentuada vai reforçar, vai somar ao gesto do trabalho dele, certo? Então, a gente precisa pensar no gesto laboral e determinar qual é a melhor estratégia para a gente reduzir a sobrecarga, dar tempo para esse músculo se recuperar, para esse sistema completo, né? Tanto esquelético, esqueleto, articulação e músculo se recuperarem, né? Os tendões se recuperarem. Sim, se ele usar pesos menores, pode ser que não tenha efeito de fortalecimento, por exemplo, mas bem individual no caso, né, Gabriel? Tem que avaliar, e aí são casos a casos, assim, né? Precisa avaliar individualmente mesmo. Que a gente tentei colocar um exemplo para vocês. Beleza? Muito bem. Deixa eu ver. Momento pausa. Aqui eu vou explicar um pouquinho sobre ginástica laboral e a gente vai fazer a análise. Dá para dar uma pausa agora, pessoal. 8h10. Dá para fazer uma pausa assim de 5 minutinhos, 10 minutinhos no máximo, só para a gente tomar uma água. Ou tocamos direto? O que vocês dizem? Porque no final da aula a gente ainda vai fazer Vamos tentar fazer, se der certo, eu passar um vídeo, a nossa análise lá das funções da oficina. Sim, tem sim, Cat. A gente vai ver aqui na parte de conceitos da ginástica. Exato. Porém, a frequência está muito ligada ao tipo de contrato que essas empresas têm com o trabalhador, com o fisioterapeuta que vai ministrar, o educador físico, né? Tem muito mais a ver com essa parte de contratação de valores do que com a prescrição do ponto de vista fisiológico mesmo, sabe? Beleza, então. Vamos dar uma paradinha. Vou comer um chocolate da Páscoa, né? Neste intervalo. Vocês podem também dar uma pausa aí, pessoal.